Aqui na prática, né, vamos deixar um pouquinho lá a nossa teoria lá da sala de aula. E o que a gente vai falar agora? Como podemos utilizar a ferramenta de Fibonacci utilizando o gráfico Renko. Os ativos, eles frequentemente fazem correções e retrocedem uma porcentagem do movimento anterior. Existem várias maneiras de colocar essas retrações e as principais técnicas são a retração externa e interna. Existe um jeito de fazer isso com o gráfico de Renko, que é isso que eu vou compartilhar com vocês. Não sei se vocês já estavam a par dessa técnica, mas eu resolvi compartilhar hoje, né? E o uso dessa técnica vai ser importante para que a gente possa filtrar as nossas operações. Isso para quem gosta de utilizar o gráfico de Renko puro, price action do gráfico Renko, né, sem nenhum tipo de indicador. Nós vamos usar somente a nossa regra de coloração, a 3M Pro R, com a ferramenta de retração de Fibonacci. E essa técnica que nós vamos utilizar vai ser baseada nos nossos pilares, que são os nossos pivôs de alta e de baixa. Na retração externa, usa-se o topo A e o fundo B, né, de uma tendência proeminente. E o computador ele vai traçar as projeções de 0, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. E também a gente pode utilizar aí um ponto D, né, que seria aí a projeção de 161. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer uma adaptação na utilização dessa ferramenta. A gente vai usar somente dois pontos. E quais são? Tá? Se nós estamos vindo de uma alta, né, que foi perdida pelo um boxe amarelo, que é o nosso pivô de baixa, né, indicando uma exaustão, mesmo que de momento, naquela tendência de alta até então vigente, a gente vai separar esse ponto. É importante para que a gente possa preparar as nossas operações. E nós vamos aguardar então o mercado gerar um pivô de alta, ou seja, contrário àquele último boxe amarelo, ou seja, aquela alta que foi perdida, o mercado vai cair e a gente não tem o que fazer a não ser aguardar. Mas um detalhe muito importante, lembrando, né, da base aí da retração de Fibonacci, que ela diz o seguinte, né, que essas correções, né, elas precisam ser, né, uma correção proeminente no sentido de ter, né, ou ter escalado ou percorrido uma quantidade de pontos, né, vamos falar aqui do mini índice, suficiente para que a gente possa aplicar realmente essa técnica com eficiência. Então aqui, o que vocês precisam contar? E literalmente contar, tá? Depois de um pivô de baixo, um boxe amarelo, nós precisamos de no mínimo, tá, 5 boxes vermelhos numa queda, tá? Menor do que isso, torna-se mais errático aí a utilização da ferramenta de Fibo com o Renko, que eu vou ensinar para vocês, porque a gente precisa realmente o quê? Dessas correções, ou seja, precisamos de um caminho mínimo, né, de uma quantidade mínima de pontos para que isso faça sentido e o mercado venha realmente a tocar nesses níveis aí e a gente consiga fazer trades lucrativos. E por que isso é importante? Porque assim nós vamos obter dentro dessa tendência, né, perdida de alta, né, e a retomada de fôlego na compra, que foi isolada, né, pelos nossos pivôs amarelos. E só para a gente exemplificar aqui, então, o que eu estou falando? A gente está falando desse ponto aqui e estamos falando aqui desse outro ponto aqui. Tá? Então, o que você vai acontecer? Você vai contar, ó, teve um boxe amarelo, um pivô de baixa, perfeito, ok, o mercado estava subindo, não peguei a oportunidade e eu vou ficar guardando essa estratégia, né? A estratégia Fibo Renko. E o que você vai fazer? Boxe amarelo, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no caso teve 6, perfeito. Já está habilitado a estratégia Fibo Renko. E o que precisa fazer? Aguardar então o surgimento de um pivô de alta, um boxe contrário à vigência atual, que no caso é o quê? Uma baixa, né, que surgiu após um pivô de baixa, boxe amarelo.
Então contamos ali, então já temos a quantidade, ou seja, o caminho percorrido suficiente para que isso venha a ocorrer. Temos 2 pontos, né? Como eu falei, esse aqui é o nosso ponto A. Depois de acharmos o nosso ponto A, que é a sombra, né, superior do boxe amarelo, vamos identificar o nosso ponto B, que nós estamos aguardando, que é justamente o que? A sombra inferior do boxe azul nessa tendência. E para que isso seja validado, né, nessa estratégia, já temos um ponto A, temos o nosso ponto B e temos o caminho mínimo percorrido, né? E o que eu falei com vocês? No mínimo, caminho, tá? Vou colocar aqui, caminho de, no mínimo, 5 boxes vermelhos, tá? Isso aqui falando top-down, né? Então tá vindo de cima para baixo, a gente vai guardar uma oportunidade de compra, perfeito? Ficou claro isso, tá? E o inverso também é verdadeiro, tá? Então eu tenho essas condições nessa estratégia do Fibo Renko. Então eu tenho o nosso pivô, né? Ponto A, ponto B, surgiu mínimo de 5 boxes vermelhos, já está habilitado. No surgimento de um boxe azul, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar no fechamento desse box, como na estratégia de compra e venda de riscos, sem problema nenhum. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Eu vou tirar isso aqui, senão vai atrapalhar. Vou deixar só os pontos aqui para a gente entender. E agora a gente vai usar a ferramenta lá de Fibo. Tá? Então você vai vir aqui, ó, projeção de Fibonacci, insere no gráfico ferramenta baseada no método de Fibonacci. Vou colocar aqui. Eu não tenho o ponto A e o ponto B, e eu não quero fazer uma compra, então eu vou marcar o contrário. Tá? Em vez de eu marcar do topo para a base, eu vou marcar da base para o topo, tá? Da onde meu start, da onde a minha operação vai iniciar. Eu vou startar de baixo para cima, porque eu quero comprar e saber até que nível essa compra ela seria sustentável com base em Fibonacci. Deixa marcado aqui também o ímã, né? Ative essa função para realizar seus estudos no gráfico com magnetismo, né? Assim você consegue traçar linhas de maneira mais precisa, ou seja, marcar exatamente o ponto que a gente quer. Então, está marcado aqui, eu vou pegar do fundo, tá? E vou até o topo lá, beleza? Então, eu precisaria de um ponto C e eu vou retornar para baixo, exatamente lá no fundo, tá? E eu tenho o 100% vai ficar o meu topo que foi perdido e caiu, que é o meu ponto A, e eu vou vir para baixo do ponto B. E o que eu preciso saber? Fibonacci na cabeça. Então, a gente vê que eu comprei validado nessa operação, tá? E deixa eu tirar aqui o magnético, senão tira o magnético, senão dá isso aqui. Depois você traçar, você tira, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Então, temos aí nosso ponto A, ponto B. Agora não está querendo. Tá. Deixa eu ver aqui. A gente poder ganhar espaço aqui. O mercado está rolando. Está no real time aqui. Vamos lá. Então, beleza. Então, temos aí o nosso ponto A, ponto B, perfeito? O nosso ponto 100% é o ponto A, ponto B, 0, ou seja, de onde a gente está começando a nossa operação, tá? E o que a gente tem aqui? E a gente vai comprar onde? Né? A gente está falando de operação de compra, tá? Fechamento do boxe azul, né? Não é isso que a gente compra. E o alvo, importante ter o alvo com base na retração de Fibo. O que eu recomendo? Para quem for começar a operação, sair no Fibo 50%, tá? Sair no Fibo 50% e o mercado vai caminhar nessa direção. Ou seja, depois de uma queda de num espaço de no mínimo 5 boxes, tá? De no mínimo 5 boxes. Depois do surgimento de um boxe azul, ele vai percorrer no mínimo os 50% da retração aí de Fibo. E você faz a tua operação com gain, com assertividade, com clareza daquilo que você está fazendo, tá? Então é essa técnica aí do Fibo Renko. Eu gostaria de compartilhar com vocês, usando nenhum tipo de indicador, tão somente a regra de coloração para identificar as inflexões, ou seja, os pivôs de baixa e de alta, e tão simples assim. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, coloquem aí nos comentários
e eu aguardo vocês aí na próxima aula e no próximo vídeo. Um abraço. Bons treinos a todos, hein?